Olá, gente. O nosso trabalho é sobre body art e a nossa equipe de 2 pessoas é composta por mim, Heloísa, e pela Suelen. Nesse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre a história, a evolução, as características, os principais artistas e suas obras, e algumas curiosidades sobre a body art. E no final da apresentação, a gente vai ter um bônus para vocês, uma perguntinha, então prestem bastante atenção em cada detalhe que a gente falar, tá? Sobre a história da body art. A body art surgiu no ano de 1960 nos Estados Unidos e também na Europa. E a tradução da expressão body art significa arte do corpo, tendo uma nomenclatura bem explicativa. Essa manifestação de arte consiste em usar o próprio corpo para fazer arte. O corpo humano se torna a tela e é o corpo que transmite a ideia. A body art não é a mesma coisa que a performance, mas pode fazer o uso das performances. Quem deu início a essa vertente das artes visuais foi Marcel Duchamp, pois ele questionava o modo de fazer arte e trouxe a ideia de arte conceitual, onde a forma do objeto não importava, mas sim a mensagem e a reflexão que surgiriam a partir da obra. Sobre a evolução. A prática de adornar o corpo e pintá-lo já é antiga. Muitos povos primitivos já utilizavam a pintura corporal como forma de simbolizar a hierarquia e também as celebrações e passagens de ciclos. A body art surgiu através disso. Primeiro estava presente em rituais religiosos e também em tribos, e depois foi considerada uma forma artística propriamente dita. A body art passou por evoluções até chegar no século XXI com as tatuagens e piercings, que são as manifestações mais próximas de nós. Antes era considerada necessária apenas em rituais religiosos ou celebrações de povos específicos, mas hoje utilizamos o corpo para manifestar nossos pensamentos e vontades, sejam eles de cunho político ou não. A principal característica da body art é o corpo como a principal forma de expressar sentimentos e fazer as. Ai, falei errado. Depois eu corto. A principal característica de todas da body art é usar o corpo como forma de se expressar. Mas entre essa existem outras como a arte na vida cotidiana, a arte como uma forma de protesto, temas livres de preconceito, como por exemplo a cultura do corpo, sexualidade, nudez, tatuagens, queimaduras, deformação, travestimento, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes e ferimentos. Então, tudo isso era utilizado como uma maneira de arte, com o intuito de chocar o espectador para quebrar esses paradigmas de que as coisas têm que ser tudo seguindo um padrão igualitário, né? Performances, videoartes e instalações feitas com corpos era o que mais acontecia, né, dentro da body art. O principal intuito da body art sempre foi chocar o público e instigar o público a querer ver mais daquilo lá. Agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre alguns artistas dessa. Ai, meu Deus do céu, cara, tá muito errado, né? O uso das performances. Quem deu início a essa vertente das artes visuais foi Marcel Duchamp, pois ele questionava o modo de fazer arte e trouxe a ideia de arte conceitual, onde a forma do objeto não importava, mas sim a mensagem e a reflexão que surgiriam a partir da obra. Sobre a evolução. A prática de adornar o corpo e pintá-lo já é antiga. Muitos povos primitivos já utilizavam a pintura corporal como forma de simbolizar a hierarquia e também as celebrações e passagens de ciclos. A body art surgiu através disso. Primeiro estava presente em rituais religiosos e também em tribos, e depois foi considerada uma forma artística propriamente dita. A body art passou por evoluções até chegar no século XXI com as tatuagens e piercings, que são as manifestações mais próximas de nós.
Antes era considerada necessária apenas em rituais religiosos ou celebrações de povos específicos, mas hoje utilizamos o corpo para manifestar nossos pensamentos e vontades, sejam eles de cunho político ou não. Depois eu corto. A principal característica de todas da body art é usar o corpo como forma de se expressar. Mas entre essa, existem outras como a arte na vida cotidiana, a arte como uma forma de protesto, temas livres de preconceito, como, por exemplo, a cultura do corpo, sexualidade, nudez, tatuagens, queimaduras, deformação, travestimento, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes e ferimentos. Então, tudo isso era utilizado como uma maneira de arte, com o intuito de chocar o espectador para quebrar esses paradigmas de que as coisas têm que ser tudo seguindo um padrão igualitário, né? Performances, videoartes e instalações feitas com corpos era o que mais acontecia, né, dentro da body art. O principal intuito da body art sempre foi chocar o público e instigar o público a querer ver mais daquilo lá. Agora, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre alguns artistas. É claro que são vários que tem dentro da body art, mas a gente trouxe 5 e vamos falar um pouquinho deles para vocês. O primeiro aqui é o Yves Klein, e ele é conhecido por utilizar corpos femininos como suporte para sua arte, como se as mulheres fossem pincéis vivos. Ele era considerado um dos precursores da body art e ficou conhecido por principalmente usar as mulheres como pincéis. E uma das suas obras principais é a que ele pega as mulheres, pintam elas de azuis e vai encostando elas numa tela, simples assim, criando uma obra de arte. Aqui a gente tem o Bruce Nauman, que ele ficou famoso por trabalhar bastante com obras em neon e ele fazia bastante performances e fotografias também. Em 1970, ele utilizou uma frase para explicar a sua forma de fazer a arte, que é a seguinte: quero utilizar meu corpo como material e manipulá-lo. Entre as suas principais obras, A Fonte Refluxo utilizava o corpo como forma de expressão, e nela a modelo cuspia jatos de água pela boca em movimentos repetitivos. Depois a gente vai trazer um pouquinho mais sobre algumas imagens para vocês entenderem melhor as obras deles. O terceiro é o Vito Aponte, e ele era americano e abordava em suas obras bastante sobre sexo e prazer. Muitas de suas obras tinham cenas bem fortes, inclusive tem uma que ele se masturbava embaixo de uma rampa enquanto ele falava em um megafone aos seus desejos sexuais. Ou outra em que ele esfregava o seu braço até sair uma ferida. Então, e também tinha outra que ele ficava conversando horas com o seu pênis e colocando roupa de boneca. O próximo é Piero Manzoni, que ficou conhecido por desenvolver uma obra muito diferenciada, digamos assim. Ele compôs um grupo de 90 latas e colocou suas próprias fezes dentro, e expôs esse trabalho em inúmeros museus ao redor do mundo, e em 2007, uma dessas latas foi vendida por mais de 1 milhão de libras. Também ele realizou diversas exposições de rua quando ele falava que era o pedestal mágico. Ou seja, ele fazia vários pedestais vazios e qualquer pessoa que subisse lá em cima seria considerada uma obra de arte enquanto estivesse ali. Aí o próximo é Rudolf Schwarzkoller,
que também tem uma trajetória marcada por obras extremamente mórbidas e diferentes do que a gente considera normal. E ele tinha bastante expressões artísticas como defecar em público, ingerir urina e fezes, ou até mesmo vomitar e derramar sangue de animais sobre o público. E a gente não achou nenhuma imagem dele em si, então tivemos que botar essa imagem aqui que é um tanto quanto pesada. Agora a gente vai mostrar algumas obras de arte para vocês entenderem um pouco sobre qual era a dinâmica da body art em cada artista. Essa primeira é do Yves Klein, que usava o corpo feminino como principal característica, né, do seu trabalho. E aqui a gente pode ver que parece mesmo que foram pintadas de vermelho as mulheres, de vermelho não, de azul, as mulheres e coladas no papel, na tela, desculpa. Aqui a gente tem o Bruce Nauman, que trabalhava com as exposições em neon, e a gente pode ver duas pessoas que parecem que estão discutindo, assim, apontando seus dedos uma para o rosto da outra. Essa é a obra do Victor Aconte, e são sutiãs, como diz o nome da obra, né? Adjustable Wall Bra. E essa é a obra do Piero, aquela que a gente falou que ele colocou as próprias fezes dentro de potinhos e vendeu. Então era assim que ele apresentava a obra de arte dele. E essa obra é a obra do Rudolf, onde ele utilizava de corpos mutilados para fazer as suas expressões artísticas. Aqui a gente tem algumas curiosidades sobre a body art. Nas aldeias indígenas, a gente consegue identificar bastante a body art, mas não só por beleza, mas também por hierarquias. A gente sabe identificar exatamente quem é quem dentro de uma aldeia. A gente, na verdade, não, porque a gente não tem esse conhecimento. Mas eles entre si sabem, através das suas pinturas, quem é o cacique, por exemplo. Também eles representam a beleza, é claro, e também a preparação para a guerra. Na cultura hindu, a noiva ela é pintada para representar sorte para a nova vida de casada. E o sinal vermelho entre as sobrancelhas simboliza o novo estado civil. Novo não, né? O estado civil. Agora, a nossa pergunta. Com quais finalidades a body art é usada pelos artistas e nas tribos indígenas? E qual forma de uso encontramos da body art atualmente, em 2021? Muito obrigada pela atenção. Aqui estão nossas referências. E nós estaremos disponíveis através do fórum disponibilizado no SIGA, caso vocês tenham alguma dúvida. Ou alguma colocação, né? Tanto Ou faz, alguma se colocação quiserem. sobre o nosso trabalho, estaremos disponíveis lá.